Olá, estamos começando mais um Contraponto Cinema e hoje nós vamos comentar o filme O Último Concerto, Late Quartet, que é uma produção norte-americana de um diretor chamado Aaron Zilberman, a produção de 2014. E é muito interessante. É uma história contada por meio da música e por meio da arte, por meio da música, né, por meio da história de um quarteto de cordas, né? E ali vai explorando muito o significado da música, o contexto, os significados que a música e que a arte pode ter em contextos diferentes. Vejam aí o trailer. Tell me what you think. I think we should run the tests first. What are you playing on this one? Second violin? Don't you have the urge to play the solo part once in a while? Of course. I spoke with Dr. Nader. This difficulty I've been having, Parkinson's, she says. Parkinson's. I'd like the season's first concert to be my farewell. And it's best for the quartet to plan ahead. I don't want to play second violin exclusively anymore. But this isn't about you or me. Yes. No, Yes, this it is is. about the quartet. Why don't you have my back I on do. this? Can you stop the cab? Please don't. We begin with Beethoven's Opus 131. It has 7 movements, and they're all connected. For us, it means playing without pause. I love playing with you. You can't lead a quartet, man. You're not sufficient. You think you're better? Not motivated. It's you just. No resting, no tuning. Do you think it was fun growing up with two woven quartet players with parents who were gone 7 months of the year? I did the best that I could. I tried to be a good mother to you. Our instruments must in time go out of tune, each in its own quite different way. I love you more than anything in the world. I made a stupid mistake. Was he maybe trying to point out some cohesion, some unity between random acts of life? Do you really love me? Or am I just convenient? What is it that you want? What is it that you want me to tell you? What are you afraid of? Unleash your passion. What are we supposed to do? Stop? Or struggle to continuously adjust to each other up to the end, even if we are out of tune? I don't know. Pois é, esse é o Último Concerto. O Último Concerto, então, que gira muito em torno de uma música específica, né, de Beethoven, que é para um quarteto, que é o Opus 131. E nesse opus tem uma historinha interessante, assim, que ele conta no início do filme, que era numa época onde essas músicas feitas para quartetos, né, tinham 4 movimentos, esse opus tem 7 movimentos. E uma outra diferença que Beethoven também, já cego e solitário, né, inclui nessa peça, que deixa aí um recado muito interessante para as pessoas, né? Para as pessoas que estão atentas a isso, a história da música. Não acho interessante, além de a gente ouvir a música, conhecer bem o compositor, a história do compositor, para a gente poder entender bem o que ele está querendo dizer a partir da sua música. E esse é um quarteto, então, de cordas, né, o Opus 131, que ele é em 7 movimentos, enquanto geralmente eram 4 movimentos, e 7 movimentos sem intervalos. Então não tem aquele intervalo para dar uma afinada no violino. Ou seja, você vai tocando e se desafinar, você tem que dar um jeito de continuar tocando, mesmo desafinado, o quarteto vai ali se recompondo, né, porque não pode parar os 7 movimentos. E a partir daí desenrola-se uma história, né, desses 4 membros do quarteto e dos seus familiares, etc. E aí, Aldra, o que você achou desse filme belíssimo, com músicas belíssimas, e uma história bonita, uma história comovente, né? Fala aí. Então, é uma trama, né? Essa trama, ela se desenvolve a partir de uma doença de um deles, né? Que ele é diagnosticado com Parkinson, né? Uma doença degenerativa.
E a partir desse momento, em que ele, o membro mais velho do quarteto, né, ele é o violoncelista, né, então no caso, o que nós temos ali, né, um primeiro violinista, um segundo violinista, ele, o violoncelista, que é o membro mais velho, e uma mulher que toca viola, né, então... a partir do momento em que tudo, na verdade tudo há muitos anos, se não me engano há 25 anos, estava tudo indo muito bem, o quarteto estava ali, um quarteto famoso, né? E um quarteto ali sem maiores problemas, né? Eles administrando os seus problemas e tocando ali tudo direitinho, tudo certinho. Então, a partir do momento em que essa doença é diagnosticada para esse membro mais velho, que é aquele ator, o Christopher Walken, né? Um ator muito famoso e tal. Então, a partir desse momento, a trama começa a se desenvolver assim, nas relações pessoais do quarteto, né? Pessoais e interpessoais, né? Ali tem um casal, né? O segundo violinista e a moça que toca a viola, eles são um casal, né? Desde sempre, né? Tem uma filha, né? E também eu acho que a gente desde o início do quarteto, né? Eles se conhecem no quarteto e estão juntos toda a história do quarteto, Ele né? se apaixona, né? Ele se apaixona. Ele é um cara apaixonado, vamos dizer assim, né? Ele se apaixonou por ela, ele quer sair ali um pouco, ele como segundo violinista, ele deseja sair um pouco ali daquela questão muito técnica, né? E o primeiro violinista, que é um cara que nunca se apaixonou, ele é um exímio violinista, né? Ele passou uma vida ali dentro, ali olhando a partitura, tudo direitinho, e o outro não, ele deseja, né? Ele deseja mais, né? Ele quer fechar a partitura, ele é um cara apaixonado. Ele é mais sentimento, né? Ele O outro é mais muito sentimento. técnica. Ele até anota na partitura, né? Qual é o sentimento que ele tem que dar naquele momento, né? Então a partitura dele é toda anotada na interpretação que ele criou e que ele repete indefinidamente. Enquanto o outro não, falou, não, vamos aventurar, vamos fechar a partitura, vamos tocar Beethoven, vamos tocar o Opus 131, esses 7 movimentos sem ler a partitura para ver o que acontece, né? Ele quer ousar, né? Ele quer ousar. Um mais técnica, quer ter o controle, Isso. quer que tudo não saia do controle, e o outro ousando isso. Até o momento onde alguma coisa... Que eu acho que é interessante essa comparação com a música, com o quarteto, né? Até o momento quando alguma coisa sai do lugar, né? Que é o caso da doença do violoncelista. Né? Com isso... desarranja tudo, porque a vida toda dele girava em torno do quarteto, da filha, do casal e etc. E de repente uma coisa saiu do lugar, um instrumento desafinou, e aí a música toda desafinou, eles vão ter que encontrar no caminho, sem tempo para pausa, né, como é que eles vão reconstruir a vida deles, né, sem poder parar o concerto, né? Porque a vida não nos dá pausa, não, né? Às vezes a gente pode criar umas pausas assim, mas é hard, né? É difícil, né? Realmente, né? E nesse caso, então, o segundo violinista, ele vem a descobrir o seguinte, olha, poxa, eu sou o segundo, não só aqui, né? Eu desejo ser o primeiro, porque aí nessa hora ele vê a oportunidade dele se tornar o primeiro violinista, né? Ele expressa esse desejo dele, né? E ele também começa a ver ali que a relação de casal que ele tem com ela, naquela relação ele também não está nada em primeiro lugar, né? Então, dá para ver ali que eles têm uma relação ali morna, né? E que ele está meio pro lado, meio jogado pro lado, né? Uma vida inteira. Então ele começa a questionar assim, será que algum dia você me amou? Será que algum dia você realmente se apaixonou por mim? Né? E aí na hora que ele pergunta para ela isso, ele ali vivendo todos os conflitos dele, no desejo de se tornar um primeiro violinista, ele vai perguntar para ela, né? O que eu sou, se eu sou realmente muito bom, igual ela vai falar, olha, você é bom, você é muito bom, mas você não é como o primeiro violinista. Então, você não é o primeiro lugar, né? Eu acho que isso é uma questão. Aí vem toda essa questão do casal no filme, muito interessante, né? Como se desestabiliza tudo ali, né? Se desestabiliza, ele procura uma outra pessoa e tal. Aí também entra em cena a filha desse casal, né? Ela vai se apaixonar pelo primeiro violinista. Eu acho super interessante. Né? Porque os dois não tinham tempo para ela.
né? Então, em primeiro lugar vinha o quarteto, e ela queria, em um determinado momento, destruir o quarteto, né? Porque ela começa a ter um caso com o violinista lá, o primeiro violinista. O primeiro O primeiro violinista. violinista, Eu acho que esse, no final das contas, era o desejo inconsciente dela, né? Porque ela passou uma vida inteira ali, vamos dizer, ali esperando, né? Vendo o quarteto tocar nos cantinhos dos teatros e dos anfiteatros, né? Então, ela tem uma hora que ela fala com a mãe, né? Ela fala assim, olha, eu nunca fui uma prioridade para você nunca foi uma mãe. Para você, o quarteto é o que importa, né? Então, como que ela desestruturaria aquilo ali, né? Eu acho que se apaixonando pelo primeiro violinista. Mexendo numa peça do quarteto, tirar a coisa do lugar, né? Agora, se a gente para pensar, no final do filme, né, em que eles vão tocar o último concerto, né, é importante a gente falar também da questão da perpetuação do quarteto, né? Ah, isso é legal. Isso é importante, mas no final, só lembrando que ele resolve tocar com paixão. Eu acho que é porque ele vivenciou uma paixão por essa moça, porque até então ele não tinha vivenciado nenhuma paixão. Legal isso, né? Não tinha pensado isso não. Porque aí ele aceita o desafio do outro. Ele aceita o desafio do outro. Interrompe o concerto no meio, do sexto para o sétimo movimento, e fala, a gente vai ter que voltar ao sexto movimento, porque não dá para pegar o sétimo sem o final do sexto, né? E aí ele fecha a partitura. Quando ele fecha a partitura, o outro também fecha a partitura e os outros dois também fecham a partitura e vão ousar, né, tocar o Beethoven a partir da memória e do seu sentimento, né? Então já não tem aquelas instruções, agora é a hora de sentir isso, agora é a hora de atacar, enfim, agora eles vão, porque, obviamente, eles tocaram essa peça várias vezes, eles vão na memória, né, fazer isso, mas também deixar o sentimento conduzi-los mais. Isso. Né? E aí vem algo novo. Mas tem uma coisa interessante também da história do quarteto, né? Que um deles, qual é que fala do solista? É o segundo violinista, né? Que é a questão de ser solista. Por que você não optou ser um solista na orquestra? Ele falou, porque um solista, ele vai tocar cada hora com uma orquestra diferente. Então, é sempre... não, foi o primeiro violinista que falou isso. Porque é o cara que gosta da segurança. Né? Enquanto o outro gosta, ele quer ousar, ele quer fechar a partitura. E aí é muito interessante essa questão, né? Porque ele fala, olha, um solista, ele cada hora está num lugar diferente, fazendo solo de violino em uma orquestra diferente. Né? Enquanto no quarteto a gente toca milhares de vezes, ele menciona lá, milhares de vezes juntos, sempre os mesmos. Né? Então, essa convivência, a gente já sabe qual é o som, a entonação. Né? Nenhum quarteto é igual a outro quarteto. Se muda um membro do quarteto, muda o som. Né? Então, você começa a ter já uma certeza. Olha, esse som vai sair desse jeito. Você já tem uma previsibilidade, né? Você já tem já conhece o outro, uma segurança, né? Um já conhece o outro. E aí, talvez isso que o filme traz. Olha, essa segurança, essa previsibilidade, né? Chega uma hora que a vida surpreende, inevitavelmente, e quebra isso. Mesmo no quarteto, né? As milhares de vezes tocadas juntos, vai chegar uma hora que não vai dar para continuar tocando junto. Né? E aí é a questão do solista na orquestra e do quarteto. Né? Isso aí, olha... Mais alguma coisa a acrescentar desse filme? Não, eu acho que só é questão do violoncelista com Parkinson, do desejo dele e da perpetuação do quarteto, né? Então ele fala, não, nós vamos então trazer uma outra violoncelista, uma exímia violoncelista, né, de altíssima qualidade, para que o quarteto continue, né? Por mais que não seja o mesmo, vamos continuar, né? Não vamos destruir isso aqui que a gente construiu. Enquanto o primeiro e o segundo violinista estão pensando em si mesmos, né? Sim. Né? Ele não, ele está pensando no quarteto. Né? E acho que eu lembrei agora de uma música que o Queen canta, não sei se é do Queen, o Show Must Go On. Né? E acho que está esse recado aí, né? O show precisa continuar, a vida precisa continuar e a gente afina de novo as cordas e vamos seguir em frente. O final é surpreendente, o final é maravilhoso, né? Tem gente que até chora, linda, né? No final. Muito bonito. Pois é, legal demais. Pois é, gente, fica então aí a dica, né? O filme de hoje, O Último Concerto, Late Quartet, uma produção norte-americana, o diretor Yaron Zilberman. É um filme que fala de música, vida, tempo, arte.
Até o nosso próximo programa.